A gente pode ver aqui o retorno das aulas presenciais em 24 de setembro, e exatamente há 3 semanas após esse retorno, o número de casos explodiu mais que dobrando. E aí se deu a escalada de casos até o pico em dezembro e janeiro. Então isso é muito grave, porque é exatamente com esse alavancar de casos que surgiu a nova variante. Uma nova variante, ela surge através de mutações, e essas mutações são erros de replicação do vírus toda vez que ele passa de uma pessoa para outra. Então, nós precisamos zerar essa transmissão nesse momento, e é importante deixar claro que essa maior transmissibilidade pode não... além... E a gente vê essa matéria bem ilustrativa. Portugal fecha escolas e universidades após recordes consecutivos de mortes por Covid-19. Hoje, não existe nenhum estudo que respalde a segurança da volta às aulas. Eu gostaria que passasse para o próximo slide, por favor. Que é esse estudo na revista Science, que é um dos maiores periódicos científicos do mundo, a qual, inclusive, eu tenho uma publicação sobre o Covid como primeiro autor nessa revista, né? Taxando que já existe uma reavaliação sobre aqueles dados que mostravam a segurança da volta às aulas, onde hoje existe um consenso, mesmo entre aqueles pesquisadores que defendem a educação, de que quando um município está em transmissão comunitária do vírus, não deve se voltar o retorno presencial ou híbrido das aulas, o que é o caso de Curitiba. Então, nós realizamos um modelo CEIR para Curitiba, né, exatamente nos mesmos moldes que nós realizamos para Manaus, e nós tivemos... exatamente esses resultados foram considerados para toda a população de Manaus, com base nos dados da própria Prefeitura de Manaus, tá? Mostrando que o colapso de saúde que Curitiba vai viver tende a ser 4 vezes maior do que os vivenciados até agora. Quando eu estou falando isso, eu não estou querendo ser alarmista, mas eu estou trazendo um dado real para a preparação e contenção da crise. Porque eu não simplesmente vou jogar isso na mão de vocês, mas eu vou colocar como se contornar isso. Então, nós já sabemos que os óbitos, internações e número de casos vai aumentar drasticamente em Curitiba nos próximos dias, e Curitiba deve vivenciar um colapso muito maior do que os experimentados e os estimados até agora. Embora a maioria das vítimas fatais de Covid-19 sejam adultos, as crianças possuem carga viral equivalente aos adultos, sendo transmissores do SARS-CoV-2. Mesmo cientistas que defendem a volta às aulas presenciais antes da vacinação adequada são categóricos em afirmar que esta volta deverá ocorrer em um ambiente de controle da pandemia, o que não é o caso de Curitiba. A responsabilidade de salvar vidas é dos senhores, então fica a nossa recomendação de lockdown de 21 dias com isolamento social de 90% da população, retorno híbrido ou presencial apenas após a vacinação de 70% da vacinação da capital. Sobre o tratamento precoce, nós temos estudos que foram realizados em diversos países, inclusive aqui em Manaus, onde se demonstrou, isso foi revisado por periódicos científicos, com revisão pelos pares. É importante a gente explicar como isso ocorre. Um grupo faz o estudo, manda para um periódico científico, esse periódico científico manda para outros grupos, sem revelar quem são os autores, e existe uma forma de verificação de forma anônima para garantir a idoneidade da pesquisa. E é consenso, inclusive em 2 revisões eu posso encaminhar, que esses medicamentos não funcionam. E aí entra a questão, por que tem muita gente receitando e por que de fato existe essa circulação? Porque foi criada uma máquina de fake news para divulgar uma eficiência quando se ainda era de fato considerado que podiam ter alguma eficácia, né? Água tem tanta eficácia quanto esses medicamentos. Se eu começar a dar água ou soro fisiológicos para os pacientes na UTI, uma parte vai melhorar e não vai ser por conta da água ou do medicamento. É importante dizer que tem médico que não lê artigo científico. É uma vergonha. Sinceramente, esses médicos têm que ser questionados. O Conselho Federal de Medicina tem que se posicionar, inclusive já se posicionou algumas vezes, como esses medicamentos não funcionando. É uma vergonha que nós tenhamos médicos até hoje que defendam esse tipo de medicamento, onde o maior periódico científico médico do mundo, que é o The New England Journal of Medicine, tem uma revisão extensa
comportando dados de vários países que mostram a completa ineficácia. Inclusive que mostram que os pacientes que receberam são colocados em risco. E o desastre de Manaus está aqui para provar isso, porque foi amplamente defendido em Manaus, e Manaus teve um dos maiores colapsos de sistema de saúde do planeta. Então, isso não funciona. Os dados científicos não mostram, e médicos que estejam defendendo isso nesse momento é basicamente através de ideologia. Eles precisam ler um pouquinho um artigo científico e parar de replicar besteira. Para deixar isso claro para a população, é preciso informar. Não existe um tratamento miraculoso para a Covid-19. Não existe. A prevenção é um método. Uso de máscaras, álcool em gel e isolamento social.